Oh, que som é esse? Sim, queridos espectadores, esses são os tambores de guerra rufando alto lá no Golfo Pérsico, mais alto do que em qualquer outro momento. Desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, Washington tem inundado a região com todo o equipamento militar que pode disponibilizar, o que, como provavelmente não será surpresa, é uma quantidade enorme de equipamento. Mas quem espera a repetição total de 2003 com tropas em solo, invasão e ocupação padrão, deve se decepcionar, pelo que o reforço não inclui, ou seja, nenhuma força terrestre. Está claro que Washington pretende agir no Irã usando apenas abordagens aérea e marítima. Nada parecido com as aventuras anteriores no Oriente Médio, que viram as forças americanas se atolarem em combates por mais de uma década. A questão é se isso é suficiente, se o poder aéreo sozinho pode derrubar um regime iraniano que passou meio século se preparando para resistir exatamente a esse tipo de pressão. Mas esse regime pode estar mais próximo do colapso do que nunca esteve. Diplomacia das canhoneiras agora, quando os Estados Unidos atacaram o Irã pela última vez, em junho de 2025, a operação foi planejada para causar danos muito precisos, enviar uma mensagem e então encerrar a operação. O Martelo da Meia-Noite lançou 14 bombas GBU-57 em instalações nucleares subterrâneas do Irã em Fordow e Natanz, enquanto mais de 24 mísseis Tomahawk atingiram a instalação em Isfahan. O Pentágono estimou que o ataque atrasou o programa nuclear deles por 1 a 2 anos, mas outras análises vazadas foram menos otimistas. De todo modo, a mensagem não estava em disputa. Essa foi uma escalada realmente enorme, que mostrou que o uso da força estava definitivamente em consideração de uma forma que antes era impensável. O que os Estados Unidos estão reunindo na região agora não compartilha quase nenhuma dessas características. As diferenças são claras. 2 grupos de porta-aviões, o Abraham Lincoln em operação e o Gerald R. Ford, realocados da operação na Venezuela com mais de 50 aeronaves de combate e uma infraestrutura de apoio que revela o tipo de operação planejada. Essa movimentação reflete lições difíceis da última rodada. Durante a Guerra de Junho, o Irã lançou mais de uma dúzia de mísseis contra a base aérea de Al-Udeid, no Catar, e as baterias Patriot dos Estados Unidos e do Catar interceptaram a maioria. Trump, como de costume, chamou a ação de resposta fraca, mas uma delas superou a condescendência do presidente. A rapidez com que os Estados Unidos consumiram seus estoques de interceptadores preocupou os planejadores. Washington, desde então, posicionou seus sistemas de defesa antimísseis mais avançados na região para conter possíveis retaliações. Mesmo assim, há um componente totalmente ausente disso. A comparação relevante não é com um ataque surpresa à meia-noite, mas com a escalada antes da última grande guerra dos Estados Unidos na região. Apesar de ser a maior concentração aérea desde a invasão do Iraque em 2003, falta totalmente o componente terrestre. Naquela época, tropas americanas e blindados pesados foram posicionados por meses no Kuwait e bases aliadas, formando uma coalizão que superou 250.000 de militares. A mensagem era clara: se entrassem, entrariam atirando. Nada disso aparece aqui. Ninguém em Washington, nem mesmo as vozes mais belicistas do governo, propõe seriamente uma guerra terrestre. Muito menos algo semelhante ao aumento de tropas visto na Guerra do Iraque em 2003. Então, o que Washington realmente planeja com essa campanha aérea? O roteiro? Ok. Uma rápida confissão. Apesar dos pedidos repetidos, ainda não fomos adicionados àquela maldita conversa no Signal. Tudo o que segue vem da nossa análise da situação, não de informações privilegiadas. Mas, Hexet, se estiver assistindo, que tal um convite discreto? Você sabe o que quer agora? Chat do Signal ou sem chat do Signal? Vamos fazer o nosso melhor para avaliar as opções aqui. Trump disse ontem que decidiria seu próximo passo em 10 dias a 2 semanas, acrescentando que os Estados Unidos iriam conseguir um acordo. Ou vai ser ruim para eles. Ele deixou claro que a mudança total de regime seria sua preferência, chegando a dizer que um novo governo lá seria a melhor coisa que poderia acontecer para o Irã. Mas também tem tentado encontrar uma solução diplomática em vez de uma ação militar. E veja, isso não é exatamente um tipo de negociação em que todos sentam e chegam a um acordo, quero dizer.
Na verdade, a estratégia de Washington tem sido basicamente exigir rendição. Vamos explodir vocês. Um artigo do Wall Street Journal, publicado no mesmo dia, mostrou que as discussões internas do governo não se resumem a escolher entre diplomacia e uma grande campanha de mudança de regime. Assessores seniores apresentaram a Trump opções que começam pequenas e aumentam gradualmente. No ataque inicial limitado, poucos alvos militares ou governamentais seriam atingidos como tiro de abertura. E se Teherã ainda assim recusar as exigências deles. Depois, os ataques escalariam para campanhas sustentadas de semanas contra instalações do regime, apoiadas por essa mobilização claramente planejada. Mas o governo tem um exemplo recente de como gostaria que isso acontecesse. Mesmo que a comparação só vá até certo ponto, não é uma analogia perfeita, nem de longe. Mas a Venezuela realmente paira sobre toda essa possível operação, especialmente se as coisas começarem a esquentar. Forças americanas capturaram Nicolás Maduro em uma operação cirúrgica. Identificaram a vice-presidente Delcy Rodríguez como colaborativa e atuaram dentro do regime vigente. Em vez de derrubá-lo completamente, até agora funcionou, pelo menos até certo ponto. Rodríguez está no processo de libertar quase 450 presos políticos sob pressão americana. Sancionou uma lei de anistia abrangendo quase 30 anos de perseguições políticas e promoveu a maior abertura do setor de petróleo da Venezuela desde a chegada de Chávez ao poder. Rodríguez continua muito impopular e o país está longe de uma transição democrática, apesar de não ser um momento como a queda do Muro de Berlim. Isso é um progresso genuíno, mais especificamente, é um progresso que foi feito sem remover o governo já existente. A operação na Venezuela foi bem sucedida, principalmente por ser um regime personalista em que todo o Estado atendia aos desejos do líder. Após a saída de Maduro, Rodríguez não teve muita oposição para implementar as mudanças ocorridas. O Irã buscava garantir que, embora o líder supremo detenha poder, a Guarda Revolucionária Islâmica tenha autonomia e não se rendesse facilmente em caso de tomada hostil. O sistema foi projetado para evitar que os linha dura percam o poder. Ele distribui a autoridade entre instituições sobrepostas para evitar que uma remoção cause o colapso da estrutura. Até mesmo o secretário de Estado, Marco Rubio, disse ao Congresso, abre aspas, ninguém sabe, fecha aspas, quem assumiria em caso de colapso do regime. Apesar disso, não demonstra confiança no planejamento de Washington. Mas, ao que parece, figuras de alto escalão dentro do governo iraniano têm feito quase exatamente o mesmo alerta, não ao Congresso, mas diretamente ao líder supremo. E veja, antes de entrarmos nas fissuras que estão aparecendo no regime iraniano, você precisa fazer uma pausa rápida para discutir algo um pouco menos urgente e, com sorte, muito mais agradável. Warfronts é nosso serviço de assinatura para quem deseja explorar mais as grandes histórias que nem sempre cabem no canal principal. Semanalmente, publicamos 2 vídeos e 2 artigos exclusivos feitos por nossos especialistas. Por exemplo, recentemente tivemos uma análise aprofundada sobre por que o Irã está ficando sem tempo e um vídeo investigando o que aconteceu com os manifestantes do Irã depois que foram presos. Fique avisado, este definitivamente não é um vídeo fácil de assistir. Santo Deus! Se você curte o canal principal e quer saber mais sobre histórias que moldam o mundo, vai gostar do que fazemos. No Frontes, que é o frontes.co, você recebe 2 vídeos semanais por apenas $5 mensais. E agora, de volta à pressão do Irã moderno, que está dividido internamente. Não podemos ter certeza do que viria após uma ação de Washington, mas seria omissão não citar isso. O regime está preocupado. 4 autoridades iranianas disseram a Reuters em fevereiro que figuras importantes alertaram Khomeini diretamente. A raiva pública pela repressão recente era tanta que o medo já não servia mais como dissuasão. Se ataques americanos coincidirem com novos protestos, o sistema pode colapsar, como mostramos em episódios recentes sobre a crise interna do Irã. O que ocorreu no final de dezembro e em janeiro não teve precedentes na história da República. Com pelo menos 7 mil mortos e mais de 50 mil detidos em uma repressão aos protestos, com algumas estimativas do número de mortos ultrapassando 30 mil em apenas 48 horas, a agitação visível diminuiu desde meados de janeiro.
mas mudou de forma. Em vez de acabarem as cerimônias de luto de 40 dias, a tradição xiita, que marca o fim do período de luto. E as mesmas que, ironicamente, ajudaram a iniciar a Revolução de 1979, que trouxe este regime ao poder. Se transformaram em pontos de tensão recorrentes que o governo consegue prever com semanas de antecedência, mas aparentemente não consegue impedir. Quando os memoriais para os mortos em 8 de janeiro chegaram, em 17 e 18 de fevereiro ocorreram manifestações em pelo menos 7 províncias. Forças de segurança dispararam contra enlutados em Ilam, enquanto o Sindicato dos Professores do Irã iniciou uma greve nacional em solidariedade. Enquanto isso, em Abdanan, centenas de pessoas compareceram apesar de um apagão total nas comunicações. Lotaram as ruas com buzinas e cantos contra o regime até as forças de segurança atirarem novamente. Mas, em vez de lidar com a insatisfação que alimenta tudo isso, o regime voltou sua mira para dentro, contra sua própria classe política. Na maior purga de políticos reformistas, desde 2009, Azar Mansouri, chefe da Frente Reformista e conselheira do presidente Khatami, foi presa na porta de casa pela inteligência da Guarda Revolucionária Islâmica no início deste mês, após condenar publicamente os assassinatos e recusar a versão oficial de que as vítimas eram manifestantes violentos. Separadamente, um ex-parlamentar chamado Ali Shakur Raad foi detido alguns dias depois, após o vazamento de uma gravação em que ele alegava que as instituições de segurança haviam deliberadamente injetado violência na situação para legitimar a repressão. Ao todo, pelo menos 7 reformistas proeminentes foram presos e outros 7 convocados ao tribunal. Ao mesmo tempo, prisões e execuções de civis cresceram muito. Pelo menos 58 prisioneiros foram enforcados entre 14 e 17 de fevereiro. Julgamentos rápidos nos tribunais revolucionários começaram, condenando participantes do Levante de Janeiro à morte em ritmo sem precedentes. E tem um longo histórico de incluir crianças como alvos. Washington, por sua vez, parece estar interpretando o momento como algo que pode usar a seu favor. Autoridades dos Estados Unidos disseram ao Wall Street Journal que contrabandearam cerca de 6 mil terminais Starlink para o Irã durante protestos, ajudando manifestantes a driblar o apagão. Médicos relataram vítimas em número bem maior que os dados oficiais. O regime reagiu com invasões domiciliares e punições criminais. A lógica que liga essa operação aos grupos de ataque de porta-aviões na costa é simples: degradar a infraestrutura do regime pelo alto enquanto mantém a população conectada por baixo. E apostar que essa combinação gera o tipo de pressão interna que o poder aéreo sozinho nunca conseguiu produzir. Estratégia baseada na ideia de que a República Islâmica nunca esteve tão perto de colapsar. E que, com a combinação certa de pressão, talvez não precise ser invadida para desmoronar. Mas se Washington vai testar essa teoria, depende de algo que até agora recebeu muito menos atenção: o ultimato, apesar de toda a conversa sobre um ataque americano iminente ao Irã. Um dos aspectos menos reconhecidos da abordagem de Trump é o quanto ele tem priorizado a diplomacia de forma consistente. Com frequência para a frustração de Israel, que pressionou Trump constantemente para partir direto aos ataques. E embora não possamos exatamente culpá-lo se você não associa a posição atual de Washington na região ou o próprio Donald Trump ao pacifismo. O fato é que o governo escolheu continuar dialogando, quando poderia ter simplesmente começado a bombardear no ano passado. Durante a guerra de 12 dias entre Israel e Irã, a Casa Branca pressionou Netanyahu a parar os bombardeios e insistiu na continuidade das negociações. Quando Jerusalém se mostrou pouco entusiasmada com a ideia, Trump se adiantou aos dois lados e simplesmente declarou um cessar-fogo em vigor, postando publicamente em nome de Israel que a campanha havia terminado. Mas isso foi há quase um ano. E a mobilização militar que agora paira sobre essas negociações parece existir justamente porque essa paciência parece estar se esgotando. Mas o acordo que Washington está exigindo não se parece em nada com aquele que Obama fez com Teherã em 2015. E as chances de repetição desse acordo são praticamente nulas. Esse acordo, que limitou o enriquecimento, mas manteve intactos os programas militares e de milícias do Irã, é visto pelo governo atual como tendo permitido diretamente as próprias ameaças que agora tenta desmantelar. E o alívio das sanções que veio junto, na visão de Washington, ajudou a criar as condições que tornaram possível o 7 de outubro
Donald Trump quer um acordo que trate de todos os 3 pontos: restrições nucleares verificáveis, limite o programa de mísseis balísticos do Irã e encerre o apoio a grupos armados na região. Altos funcionários já descartaram publicamente outras opções e o aumento militar na costa serve principalmente para tornar essa posição crível. Teherã, por sua vez, já disse não a 2 desses 3 pontos, insistindo que seus mísseis e seus aliados regionais são pilares fundamentais da defesa nacional, sem espaço para negociação. O máximo que autoridades iranianas identificadas ofereceram foi diluir o urânio enriquecido de 60% para 20% em troca do fim total das sanções. E veja, isso nem chega perto do que Washington considera o mínimo necessário para um acordo. É aqui que a opção militar escalonada entra em cena, não como uma alternativa à diplomacia, mas como um mecanismo de imposição por trás dela. Se Teherã não concordar com essas 3 questões, e pelo que podemos ver, é extremamente provável que os ataques comecem se Teherã não concordar com essas 3 questões. Pelo que vemos, parece praticamente certo que os ataques vão começar. Se esses ataques não levarem à conformidade, vão escalar até que o regime aceite os termos americanos ou deixe de existir em uma forma capaz de rejeitá-los. Será que isso funcionaria? E a resposta honesta é que sim, pode ser que funcione. O regime, cujos altos funcionários alertam em privado o líder supremo de que a próxima crise pode derrubar tudo, não age a partir de uma posição de força. Inclua ataques aéreos contínuos sobre uma população que eles mal conseguem controlar, e é fácil prever onde isso pode levar. Mas há outra pergunta aqui que vale a pena fazer, considerando o que está em jogo. Washington deve seguir esse caminho? O que acontece se isso não funcionar? A premissa dessa abordagem escalonada é que em algum ponto da curva de escalada a dor será insuportável e Teherã terá que ceder. Se essa suposição se mantém, depende de quem você pergunta. Sobre essa questão, especialistas no Irã estão genuína e profundamente divididos. O argumento a favor dos ataques se baseia em uma leitura direta do que documentamos neste episódio. O Irã está mais fraco do que jamais esteve em qualquer momento de sua história, e uma força militar sustentada, aplicada a um sistema que já está cedendo sob protestos em massa, poderia finalmente quebrá-lo. Analistas de instituições influentes na política de Washington, como o Instituto Washington e o American Enterprise Institute, argumentam há cerca de 1 ano que essas vulnerabilidades atuais são uma oportunidade única em uma geração, difícil de se repetir tão cedo. Outros disseram que resistir só seria viável se os Estados Unidos cedessem primeiro, algo que o Irã parece acreditar ser possível. Além disso, eles afirmam que não cumprir as ameaças. Neste estágio, dadas as expectativas claras que Trump e Rubio têm exposto de forma consistente, convenceria Teherã de que pode desafiar Washington indefinidamente, o campo oposto. Pessoas do Chatham House analisam a situação e concluem de forma diferente. A República Islâmica passou quase meio século construindo sua razão de ser. Enfrentar Washington, seja qual for o custo para seus cidadãos, e você tem que admitir isso, eles mantiveram essa postura o tempo todo. Concessões da magnitude que Washington está buscando minariam tudo isso em um momento em que o regime nunca teve tão pouca legitimidade aos olhos do povo iraniano. E essas não são apenas objeções teóricas, não. O primeiro mandato de Trump viu uma campanha de máxima pressão que impôs as sanções mais severas que o país já enfrentou. E não conseguiu obter uma única concessão significativa em nenhuma das 3 questões que voltaram à mesa. O regime, no entanto, quase certamente está baseando sua abordagem exatamente nesse mesmo manual. Devemos observar como a situação aqui é diferente do que era no primeiro mandato de Trump. Também existe a questão de saber se uma campanha aérea sozinha seria suficiente para produzir o resultado desejado. Escrevendo no X há alguns dias, Ossint Defender opinou que, citando: apesar do aumento das forças aéreas, não houve movimento relevante de tropas terrestres ou especiais na região, sugerindo que qualquer ação futura seria apenas uma campanha aérea dos Estados Unidos incapaz de derrubar o regime atual ou instalar um novo governo no Irã. Fim da citação. O que podemos afirmar com certeza é que o status quo no Irã já está acabando.
A única questão é como o regime de uma década atrás, que se gabava de uma rede de proxies funcional, dissuasão crível e legitimidade interna suficiente para suportar agitações periódicas, já não existe mais. Resta um governo que mostrou disposição em usar essa força proxy internamente. Matar para atravessar uma crise e se manter no poder, isso é uma diferença enorme, quer os ataques americanos acelerem esse acerto de contas ou o atrasem ao entregar ao regime o inimigo externo de que ele tanto precisa. Essa é uma pergunta que ninguém pode responder com total confiança, mas a decisão está chegando e nós vamos te atualizar assim que ela for tomada. Obrigado por assistir.